Pode começar? Fique conosco. Começa agora no Divã com Della Silva. Olá, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas, né? Perdão. Mas, né, nós não somos... como é que eu posso explicar? Não somos... donos do nosso querer, né? Infelizmente, o meu convidado, por motivos de força maior, não pôde vir hoje, né? Ele me avisou agora à tarde. Então, infelizmente, não deu para ele vir hoje, né? Então, o que eu pensei, né? Eu tinha todo um projeto para fazer, né? Mas, infelizmente, não deu. Então, eu vou falar um pouco sobre sequência emocional. Então, como é um texto um pouco complexo, eu vou ler e vou explicar para vocês compreenderem, né? Então, vamos lá. Sequência emocional. O termo sequência emocional é utilizado como modelo para designar uma série de emoções e sentimentos que formam uma cadeia em consequência da outra. Desejo, frustração, hostilidade, destruição, culpa, autopunição, necessidade de reparação. A sequência emocional começou a ser formulada por Sigmund Freud em 1912. Desde então, ela se tornou a base fundamental para o estudo e a prática da análise psicanalítica. Então, vamos começar pelo desejo. A explicação de desejo pelo dicionário de Aurélio. Desejo, ato é o efeito de desejar. O que se deseja, anseio, ato de padecer ânsias, ardente, anelo, aflição, angústia, perturbação de espírito causada pela incerteza ou pelo receio exterior, ruído respiratório anormal. 4. Cobiça, desejo sofrego veemente de possuir bens materiais, avidez, cupidez, ambição desmedida de riqueza. 5. Apetite carnal, qualquer forma de movimento em direção ao objeto cuja atração espiritual ou sexual é sentida pela alma e pelo corpo. Tá ok? Então, aqui é uma explicação de desejo segundo o dicionário de Aurélio. Agora vamos para a parte da psicanálise, tá? Em qualquer concepção do homem, existem noções fundamentais que não podem ser debilitadas. Este é o caso do desejo, da doutrina freudiana. O desejo se torna no inconsciente, tende a realizar-se restabelecendo sinais ligados à primeira vivência de satisfação. O desejo encontra no sintoma sob forma de compromisso. O bebê não sabe falar, pedir ou andar, mas consegue pensar, fantasiar em relação a tudo que sente e deseja. Mesmo que soubesse fazer tudo isso como um adulto, isso não teria fim, pois o desejo de um bebê são sem limites, ou seja, ele irá querer a atenção da mãe 24 horas por dia. A definição mais elaborada refere-se à vivência de satisfação, após a qual a imagem de uma lembrança indefinida de uma certa imaginação se conserva associada ao traço de uma lembrança indefinida de uma necessidade que leva o indivíduo a um estado emocional fora do controle. Logo, essa necessidade aparecer de novo produzirá uma forte emoção devido à ligação que já foi estabelecida em movimentação psíquica, que procurará revestir a imagem da lembrança dessa imaginação. É o mesmo que invocar essa fantasia, isto é, restabelecer a situação da primeira satisfação. Essa movimentação chama-se desejo, o reaparecimento desse sentimento imaginário e a realização de desejo. Essa é a definição, leva à proposição das seguintes observações. Freud não identifica a necessidade com o desejo. A necessidade nascida de um estado de tensão interna encontra uma satisfação pela específica que fornece o objeto adequado, alimentação, por exemplo. O desejo está indissolúvel, ligado a uma lembrança, e encontra sua realização na reprodução alucinatória, nas percepções que se tornam sinais da satisfação. Então vamos lá, vamos explicar aqui, está um pouco complexo, né?
O nosso inconsciente, ele é um monstro. Ele é uma coisa que é os nossos primeiros pensamentos que surgem na nossa cabeça. Ele é criado no nosso inconsciente, no id. Então, nós criamos isso, surgiu o desejo. Entendeu? Criou, surgiu o desejo. Um exemplo, várias vezes a gente discute com a nossa mãe e fala: ah, meu Deus, eu queria que minha mãe morresse. Pronto. Você pensou, criou. Esse desejo foi criado. Essa vontade foi criada. Aí depois você cai a ficha, você vai falar: claro que você não quer que sua mãe morresse, né? Então, é isso que ele tenta explicar. Tudo que se cria lá no inconsciente é um desejo, tá? Criou, você pensou, é um desejo, é uma vontade, foi criado. Agora, se esse desejo vai ser realizado ou não, depende do aparelho psíquico, que é o superego, que é o consciente, o pré-consciente. Aí tem vários fatores que enumeram que sobre esse desejo vai ser realizado ou não. Então, vamos lá. Procure o objeto real inteiramente orientado por essa relação com sinais de lembrança e articulação desses sinais, sentimentos e sintomas, que constitui aquele correlativo do desejo que é a fantasia. A concepção freudiana do desejo refere-se especialmente ao desejo do inconsciente, ligado a símbolos infantis. Note-se, no entanto, que o uso de Freud no termo desejo nem sempre se além rigorosamente a definição acima. É assim que se fala de desejo de dormir. Desejo é formado dirigir-se ao trem, embora incida ainda sobre o objeto, esse não é fundamental para ele, pois o desejo articulado é, no fundo, a procura de um amor e afeto. Ou seja, quando ele fez a comparação da criança, que a criança deseja 24 horas a mãe, nós sempre vamos estar desejando algo. Nós somos sempre seres desejantes. Quando nós conquistamos o que nós desejamos, nós já começamos a desejar outra coisa. Então nós somos sempre incompletos na completude, sempre procurando algo mais, tá? O desejo é diferente da necessidade, porque o desejo não tem no seu fundamento a relação com o objeto real, independente do sujeito, mas com a fantasia. É incontrolável a ação na medida em que procura impor-se sem levar a conta a linguagem e o inconsciente do outro, e exige absolutamente ser reconhecido por ele. Então, aqui o que ele quis dizer? Desejos incontroláveis. São pessoas que eles não têm o controle do que eles desejam. Então, eles simplesmente vão lá e fazem. Então, é aquele fato da pessoa que tem mania de furtar alguma coisa. Então, ela sabe que está errado, mas ela vai lá e furta. Entendeu? É um desejo. É o desejo de ter aquele bem. Então, indiferente disso, ela vai lá e pega o negócio e sabe, mas isso é um desejo, tá? A criança possui desejos sem limites, contentando-se apenas com tudo o que se pode obter da mãe em relação ao afeto, porém não tendo ainda a capacidade de distinguir a fantasia da realidade, não possui um objetivo definido. Consequentemente, não consegue a satisfação completa, estando sujeita sempre a ter frustração. Ela não aceita também o fato de perder o seio materno, é a fonte de satisfação das suas necessidades, principalmente para um irmãozinho que acabou de nascer. O bebê não sabe falar, pedir ou andar, mas consegue pensar e fantasiar em relação a tudo que sente e deseja. Mesmo que soubesse fazer tudo isso como um adulto, isso não teria fim, pois os desejos do bebê são ilimitados. Entendeu? Então, ele sempre quer a mãe ao lado. Aí é onde que começa o complexo de Édipo, que é a castração. Quando o pai entra, né, o menino cresceu, porque naquele primeiro instante, a criança está lá no seio materno da mãe.
mamando, tal, dormindo com a mãe, porque a mãe não quer levantar toda hora para ir lá no berço. Aí entra o pai. O pai entra e fala, olha, esse menino já tem um berço, vamos pôr ele para dormir no berço. Aí põe o menino para dormir no berço. Quando coloca essa criança no berço, é a parte da castração. É nesse momento que a criança não entende o que está acontecendo. Ela só entende que foi tirado dela o que ela mais ama, o que ela mais gosta, que é o quê? O alimento, é o olhar da mãe, é o carinho, o calor da mãe. Ela só entende isso. E aí é onde ela é frustrada, castrada. Nessa hora, cria-se um vazio, tá? Eu vou dar uma puladinha aqui um pouco do assunto para vocês compreenderem. E aí a mãe e o pai saem para trabalhar e deixam a criança no berço, a criança fica chorando, chorando, chorando. A mãe não volta, o pai não volta, essa criança não tem noção de tempo, não entende que a mãe e o pai vai voltar, então ela acaba dormindo de cansaço. Não é porque ela parou de chorar que é manha, não, ela chora, chora, chora e se cansa e dorme. E aí sempre tem uma avó ou uma tia que fala, olha lá, tá vendo? É manha, mas não é, ela dorme de cansaço. Quando essa mãe retorna, aliás, vamos voltar, ela dormiu, criou-se esse vazio. Quando essa mãe retorna, ela fica feliz, fica agoniada, aí vai lá mamar, aí chega a ter, que nem eu já contei aqui, tem criança que chega a morder o bico do seio da mãe, a machucar e tal, porque ela não quer perder aquele afeto que ela teve, aquela coisa que ela teve, né, com a mãe. E nesse vazio que foi criado, nesse tempo em que a mãe saiu, e o pai saiu e a criança ficou sozinha, nesse tempo que foi criado, esse espaço, é esse espaço que, segundo Freud e outros teoristas, é onde que a pessoa entra em depressão. Ela volta a esse passado. Por isso que ela não se encontra. Ela sente um vazio dentro dela e não acha o que é. Você pergunta para um depressivo, o que é que você sente? Ela fala, um vazio. Mas do quê? Eu não sei o que é. Por isso que depressão, toque, fobias, pânico, é tudo passado, é tudo sintomas de passado. Ansiedade, estresse, TDAH, sintomas de futuro. Voltando aqui ao texto. Em 1936, Melanie Klein e John Riviera apresentaram uma série de palestras sob o título de Emotional Life of Civilized Men and Women, a vida emocional do homem e da mulher civilizados, que acabou tornando base de um pequeno volume chamado Amor e Ódio e Reparação, publicado no ano seguinte. As duas dividiram um assunto que se tratava. Riviera falou do ódio e culpa, agressividade, e Klein de amor, culpa e reparação. Mais tarde, Melanie Klein, em 1937, aprofundou-se nos estudos dessa sequência emocional em bebês. Para Klein, o primeiro amor do bebê é a mamãe, mantendo um estreito relacionamento de desejo, amor e ódio. A mãe é ao mesmo tempo desejada e odiada, com toda a força e intensidade emocional. Muito no início, o bebê ama a mãe, no momento em que ela satisfaz as suas necessidades de alimentação, aliviando seus sintomas de forma a lhe oferecendo o prazer da satisfação de chupar o peito, o conforto, o calor e a segurança do seu colo. Mas quando o bebê sente fome, sede, frio, abandono, insegurança, dor, desconforto ou anseia por carinho e atenção, e seus desejos não são atendidos pela mãe, a situação imediatamente se altera, surge a descarga de energia emocional fora do controle, com sentimentos de ódio e agressividade. A criança é tomada por impulsos de destruição interior da mesma pessoa que é o objeto de todos os seus desejos, que é sua mente. Está ligada a tudo que está sentido, seja bom ou ruim.
Nas palavras de Laplace, o desejo do inconsciente tende a realizar-se restabelecendo-se segundo as leis do processo primário, os sinais ligados às primeiras vivências de satisfação. Então vamos lá. Enquanto a mãe está ali ao lado da criança, amamentando, com calor, dando de mamar, fazendo todas as necessidades da criança, ela ama, ela é ternura, ela é tudo que ela deseja, é tudo que ela quer, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito boa. Quando a mãe não satisfaz essa criança, ou seja, não alimenta ela na hora que ela quer, não dá o calor na hora que ela quer, não dá o afeto na hora que ela quer, ela tem ódio, ela tem raiva, então ela descarrega um ódio, uma raiva impossível, então é por isso que ela chora, que chega a ficar vermelha, tem umas que grita, né? Vocês mães conhecem muito bem, né? A criança grita, dá a impressão que está morrendo, mas não é, porque ela não entende que aquela mãe tem outras obrigações a fazer. Ela quer aquela mãe exclusivamente para ela, 24 horas para ela. Aí vamos continuar aqui. Amor e ódio lutam entre si na psique do ser humano. Essa luta continua presente, de certa forma, pelo resto da vida do indivíduo e pode se tornar uma fonte de perigos em suas relações cotidianas. Não ocorrendo um crescimento emocional. Os adultos sentem a mesma maneira que um bebê, desejando, sentindo frustração, odiando, destruindo e etc. Então, ou seja, tem certos seres humanos, certas pessoas, que são adultos e continuam com esse sentimento daquela criança lá, ele não reconhece. Então, se ele não consegue o que ele quer, ele sente ódio. Ele sentindo ódio, ele destrói, ele vai para a destruição. Ele se frustra e vai para a destruição. Você está entendendo? Ele vai quebrar. Então, isso é aquela vizinha invejosa, é aquela pessoa que faz mal por fazer, você fica pensando e falando, poxa vida, por que essa pessoa é tão ruim? Por que essa pessoa faz essas coisas assim? Não é que ela faz, é que ela trouxe isso lá da infância, entendeu? Como toda descarga de energia emocional, a afetividade situa-se no limite da mente e do corpo, sendo que a parte psíquica de Freud denominou como desejo, a qual aqui temos genéricos, alude a todas as energias responsáveis por tudo o que compreendemos sob o nome de amor. Todo prazer corporal que não é devido à satisfação direta das descargas de energia dos seres, tais como satisfação da fome, sede, necessidades excretórias, e ela considerou sendo prazerosas, que sendo as zonas corporais suscetíveis à estimulação do prazer, foram denominadas de zonas erógenas. Ou seja, nós temos desejos de comer, desejos de fazer sexo, desejos de ir no banheiro, de fazer pipi. Então, quando a gente não consegue realizar esses desejos, essas vontades, existe um problema, como é que eu posso, para vocês entenderem, esse desejo se transforma num problema, numa angústia. Já viu quando você está apertado para ir no banheiro, que você fica pulando assim, segurando, tal, parece que sente dor, porque você quer fazer pipi e o banheiro está ocupado, ou você está em outro lugar. Então, o desejo se transforma em dor, entendeu? Por quê? Simplesmente, às vezes, até por causa da nossa sociedade, impor certas regras, você não vai sair na rua fazendo pipi em qualquer lugar, né? Você também não vai fazer sexo com qualquer pessoa que você encontrar na rua. Por quê? Isso se torna um estupro, isso é crime. Mas você sente os desejos. Então, é esse limite que Freud explica, de você saber consciente até onde vai os seus desejos, até onde você pode ir, né?
Certas partes do corpo, principalmente aquelas constituídas por orifícios, bocas, ânus, meato do aparelho genito-urinário externo, mamilos, serão os locais preferenciais à fixação dos desejos, não somente pela gratificação privilegiada por áreas corporais, como também pelo seu papel de comunicação com o exterior. E elas compõem a aludir às zonas erógenas. Para Freud, seria mais correto dizer que o corpo como um todo é uma zona erógena. Freud enfatiza o fato de que a descarga de energia afetiva está fragmentada em energias parciais de satisfação localizadas e só progressivamente tenderão a unificar-se em uma mesma organização de desejos sobre prioridade do conhecimento e esclarecimento. Então, aí foi uma pequena explicação sobre o desejo. Você desejou, tem certas coisas que você pode quando você é adulto, né? E tem certas coisas que você não pode, não adianta, mas você vai ser frustrado. Aí entra a frustração. Frustração. Ato efeito de frustrar-se na psicanálise, o estado daquele por ausência de um objeto ou por um obstáculo externo ou interno é privado da satisfação do desejo ou de uma necessidade que não atingiu o seu ideal e sua ambição ou seu desejo. Ou seja, quando você não atinge o seu desejo, você fica frustrado, você fica triste, você fica magoado. A psicologia contemporânea, especificamente, nos estudos sobre aprendizagem, tende-se a emparelhar-se frustração e gratidão, e definidas como condição de um organismo submetido e, respectivamente, à ausência ou à presença de estímulos agradáveis. A frustração é, portanto, o estado do sujeito quando lhe é recusado ou que recusa a si mesmo a satisfação de um ato. A situação em que o indivíduo é negado ou nega a si mesmo. Para Freud, a frustração não implica sistematicamente na ideia de passividade. Freud reúne sob esse termo tanto o descontentamento devido à recusa de um agente externo a atender uma exigência de um desejo quanto à insatisfação ligada a fatores internos, como inibições de defesa do eu, que levam a formulações inseguras e desordenadas ou impossíveis de uma ação. Ou seja, quando você é frustrado, há um crescimento em você, entendeu? Eu estava assistindo uma reportagem de um médico, eu não sei, foi num programa de TV, e ele disse que o problema das crianças de hoje, essas crianças que estão chegando aos 13, 14 anos, elas não estão sendo frustradas, elas não foram frustradas, então elas não sentem a frustração, e isso faz muito mal, porque a criança tem que ser frustrada, nós temos que sentir a dor da frustração para nós dar valor às coisas certas na vida. Então, se você não é frustrado, se você tem tudo o que você deseja, o que acontece? Você pensa que você pode tudo. Você pensa que você pode fazer tudo. É aquele motorista irresponsável que bebe, dirige e fala que não vai acontecer nada. Aquele cara que vai no bar, arruma briga, sabe? Ele pensa que pode tudo, ele xinga a professora, ele bate na professora. Então, isso aí é o que? É falta de frustração lá na primeira infância, né? Então, vamos continuar aqui na explicação. A neurose é o resultado de um conflito interior, de uma descarga de energia psíquica dos desejos do inconsciente, do homem, eu interior, atuando como descarga de energia na autoconservação dos seus ideais, que, porém, não satisfazem plenamente seus desejos inconscientes. O objeto ao qual essa energia se destina não satisfaz completamente seu íntimo, criando um ganho secundário, com o intuito de evitar o desprazer devido ao estado da agitação excessiva. Então, aqui ele quis dizer o quê? Você teve desejo de comer um bolo de chocolate. Chegou lá na sua casa, não tinha mais o bolo de chocolate.
Então você vai suprir esse desejo com outra coisa. Tem lá o bolo de coco. Você come lá o bolo de coco, entendeu? Mas a sua vontade, o seu desejo era comer o bolo de chocolate. E esse desejo foi frustrado. Mesmo que você comeu o bolo de coco, o de chocolate, foi criado no pensamento, está lá no inconsciente. Quando teve a frustração, para onde ele foi? Uma parte do aparelho psíquico chamado recalque. E lá, dependendo o tamanho desse desejo, ele fica pulsando. Ele fica lá pulsando. Se é um desejo bobo, um desejo, sei lá, porque é aquela história, vai de ser humano a ser humano. Nós somos seres únicos, não adianta. Não existe dois seres humanos iguais, nem gêmeos são iguais. Então, para cada uma pessoa, um desejo, ele é uma forma correspondido. Uma frustração é de uma outra forma correspondida. Tem pessoas que não podem ouvir não. Um exemplo é o borderline. Borderline, você disse não para ele e aquilo para ele é uma morte, é um desafio, entendeu? Então, e tem pessoas que você diz não, eles tudo bem, baixa a cabeça, então tudo que você diz para eles, eles aceitam, eles são totalmente passivos. Eles não sabem dizer, brigar pelo que eles querem. Então, é uma balança, é um equilíbrio. Um exemplo, o que é um maníaco? Um maníaco, um estuprador, é uma pessoa que não aceita um não. Ele vai lá e estupra, você está entendendo? Ele tem o desejo dele, ele quer realizar. Ele vai lá e realiza, de qualquer forma, ele vai causar um estupro, entendeu? Então ele não tem limites. Ele vai lá, talvez, alguns depois se arrependam, né? Ficam com aquilo na consciência. É um debate muito grande isso na parte jurídica, que o estuprador ele é um psicótico e ele geralmente ele não tem cura. Se ele estuprou hoje, ele pode ficar 10 anos preso. Quando ele sair, ele vai voltar a estuprar. Entendeu? Então ele não tem cura. E tem uns formadores de opiniões, vamos dizer assim, que falam, vamos fazer a castração química. Não existe. O cara é estuprador, ele não é estuprador do sexo. O estupro dele está no inconsciente dele. Então ele vai continuar estuprando, mesmo que ele não faça o ato sexual. Mas ele vai continuar estuprando, porque está lá no inconsciente dele. Então, ele é um psicótico. Então, se ele estuprou uma vez, ele vai continuar a estuprar. Um serial killer é a mesma coisa. Ele matou uma vez, ele vai matar outra, ele vai matar outra, ele vai matar outra, ele vai matar outra. Ele vai preso, fica lá 10 anos preso. Quando soltar, ele vai matar de novo. Entendeu? Ele vai matar. Esse desejo, por quê? Isso está dentro do inconsciente dele. Ele não tem controle. Nós não temos controle sobre o nosso inconsciente. Tá? Frustração é uma das causas da neurose que cria resistência comuns em tratamentos psicanalíticos. Por exemplo, o caso que uma neurose é precipitada por falta de uma realidade, perda de um objeto, amor, por exemplo, ou aquele que um sujeito, em conflitos internos como a fixação, recusa a si mesmo a satisfação que a realidade lhe oferece. A carência externa chega a ser doentia, quando o afeto é a única fonte de satisfação que o sujeito exige. O conflito psíquico pode ser expresso de outra maneira, ou seja, que é aliado à frustração externa, existia uma frustração interna de cada um dos lados, existe uma possibilidade de satisfação. Caso o sujeito se prive de ambas as possibilidades, o problema torna-se doentio, podendo até ocorrer enfermidade física. Então vamos explicar aqui essa parte, acabar com essa parte da frustração, né, e do desejo, que é para vocês entenderem.
Bom, foi criado o desejo. Você sentiu vontade de tomar um sorvete. Você pensou, você está lá no seu trabalho. Está lá no seu trabalho, você falou, quando eu chegar em casa, tem um pouco de sorvete de chocolate, eu vou tomar esse sorvete de chocolate. Você saiu do seu trabalho pensando no sorvete de chocolate. Seu marido chegou mais cedo. Aí viu lá o pote de sorvete de chocolate, falou, esse pote de sorvete de chocolate está aqui há 3 dias na geladeira, vou matar ele aqui. Aí vai lá e pá, toma o sorvete de chocolate. Quando você chega em casa, que você abre a geladeira, que você vai tomar o sorvete, cadê o sorvete de chocolate aqui? Eu tomei, pronto, frustrou. Aí você já fica pé da vida. Aquele desejo foi pro recalque, ficou lá pulsando. Aí você fala, poxa vida, eu queria tanto tomar esse sorvete de chocolate. Aí seu marido fala, mas estava aí há 3 semanas, ninguém tomou. Mas eu queria tomar hoje, não sei o quê. Então, bom, já cria-se um conflito. Quer dizer, o seu desejo interno já saiu para fora, criou um conflito. Um conflito com quem? Com o seu marido, com uma pessoa que você gosta. Se ele é uma pessoa neurótica, né, como todos nós somos neuróticos, ele fala para você assim, peraí que eu vou lá na padaria e compro outro pote de sorvete de chocolate, resolve-se o problema ali. Aí ele vai lá comprar o pote lá de sorvete de chocolate. Chega lá, não acha o sorvete de chocolate, só acha o sorvete de pistache. Traz o sorvete de pistache para você. Você fica feliz, come lá o pistache, mas você não comeu aquele sorvete de chocolate. Esse desejo foi lá para o recalque, essa frustração. Ficou lá no recalque, ficou lá pulsando. No outro dia você acorda, você vai dormir, aí você sonha com um monte de chocolate caindo em você e tal, e não sei o quê. Aí você acorda de manhã, aí já acorda mal-humorada, porque você teve um desejo reprimido. Certas pessoas vão levar isso numa boa, tem outras não. Aí, aquela vontade que você teve e a frustração que você recebeu, o que acontece? No outro dia de manhã, acumula. Aí você sai, você chuta a cadeira, o dedinho do pé. Aí você já diz logo, hoje o dia não vai ser bom. Você está entendendo? Mal você sabe que você está acumulando pensamentos negativos, sobre o quê? Sobre uma frustração que você teve no passado, que você não realizou. Aí você vai sair de casa, tá chovendo. Mas eu fiz o cabelo essa noite. Pô, já começa. Hoje não vai ser um dia bom. Garantindo para você, 100% não será um dia bom. Por quê? Você já acordou com um pensamento negativo. Então, o que eu tenho para passar para vocês hoje sobre essa explicação de desejo e frustração, que é o início, né, da sequência emocional, tá? O que eu tenho a passar para vocês começarem a controlar? Desejou, frustrou, aprende a tirar a lição da frustração. Se eu não posso ter um Camaro, eu posso ter um Fusca. O Fusca me leva no mesmo lugar que o Camaro me leva, tá certo? Aprende que você pode sim ter a mesma coisa de outra forma. Não fique acumulando raivas e ódios, porque isso uma hora vai estourar. E quando estoura lá na frente, que é a sequência, né? Que depois de desejo, frustração, vem a hostilidade, a destruição, e depois da destruição a culpa, e aí a autopunição. A autopunição é a penúltima, depois a necessidade de reparação, que é a necessidade de consertar o erro. Isso eu vou falar mais para frente. Hoje nós falamos sobre desejo e frustração. Na próxima quarta-feira eu vou tentar falar hostilidade, destruição e culpa. Tá certo? Meu nome é Marco Antônio, sou psicanalista clínico. Meu telefone para contato é 011 982 53 0727. Eu atendo pelo WhatsApp. Mandem perguntas para mim. Peço de novo perdão pela falta do meu convidado hoje, tá? Mas tem coisas que não estão ao nosso alcance.
E espero ter dado aí um pouco de compreensão, né? Das nossas frustrações e dos nossos desejos que vêm lá da infância e nós vamos viver a vida inteira com isso, tá ok? Muito obrigado, uma boa noite.